aproveitar o momento também, né? Dizer que eu estou muito feliz porque realmente hoje completa 2 anos de casado, né? 2 anos que estou aí com essa bênção de Deus aí. Porque teve um momento na minha vida que eu estava passando por um problema meio chato, né? Nessa área aí, amorosa aí. E eu morava em Itacibá e eu falei com Deus assim, eu estava indo na igreja quadrangular, não era nem evangélico não. Eu estava frequentando. Eu falei com Deus que se fosse para Deus colocar alguém na minha vida, era para colocar alguém que me aceitasse da maneira que eu sou e que soubesse também me amar da forma que eu sou. E foi dessa forma aí então que, graças a Deus, eu conheci a minha esposa, entendeu? Nos conhecemos não na época, nós não éramos cristãos, nem eu nem ela. Mas Deus, ele sabe o que ele faz. Quando ele tem que unir no momento ímpio e depois trazer para a área espiritual, ele também faz. E foi assim que Deus fez comigo. Creio que através da minha vida ela começou a conhecer a Jesus. E daí Deus foi trabalhando, ao qual ela foi aceitando. E hoje toda a minha família ela serve ao Senhor. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Livro de Mateus, capítulo 4. Deus, ele me deu um despertamento hoje sobre... Porque hoje nós vivemos um dos momentos que muitos acham que hoje é motivo de festa, mas para muitos são motivo da perdição. Porque hoje não só o Brasil para, mas se você parar para pensar, todo mundo hoje está parando porque o mês de fevereiro é um mês que o Brasil, o país todo comemora o carnaval. E quando se fala em carnaval, o país, o mundo todo para, porque muitos gringos, eles gostam dessa festança que tem aqui no país hoje. Então muita gente vem de fora, traz até um lucro para o país, mas quantas pessoas estão lá perdidas? Eu não vou julgar aquele povo, porque um dia eu fui daquele povo, mas eu conheci o Salvador que me tirou daquele povo. Então aquele povo está ali carente de Deus. Muitos até conhecem, mas eles estão cegos. Assim como a Bíblia fala daquele cego de Jericó. Ele era cego de natureza, aquele povo está cego espiritualmente. Então vamos ler aqui no capítulo 4 aqui que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-se-ão nas mãos para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e lhe mostrou-se todo o reino do mundo e a glória dele. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. A palavra de Deus aqui fala para nós nessa noite que Jesus, ele estava ali orando, estava ali jejuando 40 dias e 40 noites, porque Jesus, ele já sabia de todo o trajeto ao qual ele tinha que passar. Então Jesus, ele tinha que se fortalecer tanto o espírito, para que o seu espírito pudesse matar o desejo da sua carne. A Bíblia fala então que ele estava ali orando, jejuando, ficou ali 40 dias e 40 noites ali jejuando. A Bíblia fala aqui que Jesus em nenhum momento aqui ele comeu. Mas creio que ele não se alimentou de algo material, mas ele estava sendo alimentado espiritual, porque Deus fortalecia Jesus. Mas a Bíblia fala então que nesse momento, quando Jesus estava ali, creio eu que ele já estava ali no final talvez desse jejum. E é quando nesse momento, quando você está fazendo, está pagando um preço,
ou quando você está a ponto de receber a sua vitória, quando você ali está jejuando, orando, quando você determina um propósito com Deus, quando você ali começa a botar algo, objetivo na sua vida, olha, Senhor, eu vou fazer um propósito contigo de um mês, um ano, e você começa ali se encher do teu espírito, e quando vai chegando ao final, é onde Satanás quer ver se você está fraco ou se você está realmente forte. Então é onde ele vem tentar a sua vida, é onde ele vem tentar para ver se realmente você vai conseguir fazer aquilo que você propositou para Deus. A Bíblia fala então que Jesus ele estava ali, e ele foi tentado. Ele foi tentado porque Satanás chegou e disse para ele. E chegando ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Ou seja, Satanás sabia que a necessidade de Jesus naquele momento ali era uma fome material. Ele reconhecia que Jesus estava tanto tempo ali sem comer. E ele achou, talvez se eu falar para ele, tentar ele em algo material, o qual é o alimento, eu vou fazer com que ele quebre esse propósito. E é assim que Satanás faz. Ele reconhece a sua falha, como ele reconhece a minha. E quando você bota um propósito na sua vida para pagar um preço, ele vai tentar acima daquilo que você é fraco. Se talvez você esteja fraco numa coisa material, se você esteja fraco na fome, se ele acha que ele vai colocar algo ali, ele vai olhar e vai dizer: olha, ele é fraco nisso aqui, eu vou colocar na frente dele. Talvez seja um bolo ou alguma coisa que te chame sempre a sua atenção. Se você está pagando um preço ali durante um dia, vamos botar que você fala assim: hoje eu vou me consagrar durante o dia. Ele vai botar algo ali para tentar você e para tirar a sua presença com Deus. Mas a Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa foi a resposta que ele deu para Satanás. Ou seja, se você começa a orar e se você começa a pagar um preço, Deus ele fortalece o seu espírito, e tudo aquilo que Satanás vai tentar colocar na sua vida, Deus vai te fortalecer, porque devemos se afastar do mal. E Jesus ali ele não foi para a primeira tentação. Mas Satanás ele é astuto, ele não desiste de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Mas a Bíblia fala então que ele falou: ele porém respondendo e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade e colocou sobre os pentágonos do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca te tropece em alguma pedra. Ou seja, Satanás ele tentou outra vez. Ele levou Jesus a um penhasco e falou com ele: se joga daqui. Queria ver se realmente ele era filho de Deus. Ele falou: lança-te daqui, porque Deus daria ordem aos anjos para pegar. Ou seja, ele queria tentar Jesus novamente, ele tentou. E Jesus disse, então o diabo transportou a cidade e colocou sobre o pentágono e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor nosso Deus. Ou seja, não devemos chamar o nome de Deus ou invocar o nome de Deus à toa. Quando invocarmos ou chamarmos o nome de Deus, tem que ser por necessidade, porque vai chegar a hora talvez que você invoca tanto o nome de Deus à toa, vai chegar a hora que você vai invocar e Deus às vezes não vai te responder, porque ele diz: não invocarás o nome do Senhor teu Deus à toa. Tem pessoas que chamam o nome por Deus, mas não sabem nem o significado da palavra Deus. Tem pessoas às vezes que ficam chamando Deus para lá e Deus para cá, mas não sabem o que é um nome santo. Não é um qualquer nome que você lança toda hora da boca para fora. Você tem que chamar por adoração de coração ou por alguma necessidade. E a Bíblia fala então que ele tentou Jesus outra vez, pela terceira vez, e disse: se prostrado tu estás, e se prostrado tu me adorar, eu te darei todo esse reino. Ou seja, Jesus ele foi tentado, o diabo ele queria que Jesus, do jeito que ele estava ali prostrado, adorasse e reconhecesse Satanás como o rei dele. Mas Jesus ele negou, disse: sai daqui, afasta-te, Satanás. E assim tem que ser o servo do Senhor, porque vai chegar no momento da sua vida que as coisas vão se complicando, e muitas das vezes os crentes ele começam a deixar o propósito de Deus do lado e começa a prostrar-se diante da dificuldade que Satanás ele coloca. Ou seja, começa a prostrar diante da situação que Deus colocou. E Jesus ele nos
ensina a adorar somente a um Deus que é vivo, a um Deus que é fiel, a um Deus que pagou um preço por mim e por você lá na cruz do Calvário, é o qual nós vamos ler aqui também no livro de Mateus, no capítulo 27, que diz o seguinte: e foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu dizes. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes o tumulto, crescia toda a água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre o nosso filho. Então soltou-se Barrabás, tendo mandado a soltar, Jesus o entregou para ser crucificado. Ou seja, aquele povo sabia que Jesus ele era inocente da acusação ao que ele fazia. Mas aquele homem ali, que estava ali em Pilatos, ele não quis saber, ele quis se passar também por inocente e quis dizer: estou inocente do sangue deste homem, estou lavando a minha mão, mentiroso, porque ele tinha o poder de absorver a Jesus, mas ele não quis pegar a culpa para ele, então ele mandou soltar Jesus, ele mandou crucificar. E o que esse povo hoje que está curtindo isso aí está fazendo para agradecer o que Jesus fez? O que esse povo hoje que está pulando esse carnaval aí, eu não sou contra eles não, porque a Bíblia diz que tem um livre-arbítrio, ele tem o direito de escolher se ele quer ir para o céu ou se realmente ele quer voltar para o inferno. Ele tem, Jesus deu essa escolha, o livre-arbítrio entre você adorar a ele ou adorar a Satanás. Mas se a multidão reconhecesse o que Jesus fez, nenhum deles estaria lá. Estaria assim como eu e você está aqui hoje, na igreja, adorando ao Senhor. Porque nós somos diferentes daquele povo. Somos diferentes porque o Senhor pagou aquele sangue por mim e por você. Porque estamos lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E estamos aqui também comemorando e adorando ao Senhor. Somos diferentes daquele povo. Porque Jesus, ele resgatou a você, ele resgatou a mim. Porque um dia também eu estava lá, mas eu comecei a dar ouvido ao Senhor, e Deus, ele me resgatou daquela imundícia que o Brasil hoje está sofrendo, de toda essa porcaria que é o carnaval, de toda aquela porqueira, eu vou dizer assim, porque aquilo ali não presta. Nada daquilo ali que está se fazendo hoje é aproveitável. Nada daquilo ali. Aquilo ali vai levar o que hoje? Muitas pessoas começam ali hoje a brincar, a curtir aquele carnaval. Mas as consequências que vão vir depois, muitas pessoas ali perdem a sua vida. Mal o carnaval começou, eu estava vendo a reportagem, e 5 jovens já morreram. Mal. Quantas vidas Satanás não se está aproveitando diante dessa situação ao qual ele colocou? Para tirar a vida de jovens. Jovens que poderiam, assim como vocês, estar aqui adorando ao Senhor, mas preferem não adorar Satanás. Não quiseram e não querem adorar a alguém que veio um dia aqui nessa terra e pagou um preço por mim e por você. Não querem adorar a um sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário. Não querem adorar a um homem que teve a carne rasgada, que foi açoitado, mas querem adorar Satanás, que é o que está acontecendo. E é o que a Bíblia diz aqui também no livro de Timóteo capítulo 12. Admoeste, pois, antes de tudo, que se faça depressão, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço, redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para que eu diga a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem contenda. Aqui a Bíblia fala que quando Paulo escreveu isso aqui, se eu não estou enganado pelo autor, ele já escreveu dizendo que Jesus, ele não tinha o prazer de ver nenhum homem sendo corrompido. Ele não tem o prazer de ver nenhum homem ali, sendo ali. Ou seja, Jesus quer que todos os homens se salvem. Por ele, todos eles se salvavam. Todos se salvavam. Mas a salvação, ela é individual. A salvação só eu posso ter e só você pode ter. Desde o momento que você começa o quê? A dar ouvido à palavra do Senhor. Desde o momento que nós começamos ali a dar crédito. Quando Deus mandar alguém para pregar para nós. Quando assim aconteceu comigo. Quando uma vez alguém foi ali e pregou para mim, eu dei crédito
a palavra do Senhor, e Jesus ali, Ele me resgatou e me salvou, e assim foi com você. Muitas das vezes aquele povo lá que está pulando hoje, quantas pessoas às vezes pregaram para cada um daqueles, mas eles não querem dar ouvido. Você acha que Deus ele se agrada pelo aquele povo que está ali? Não. Por Deus, todo aquele povo que está hoje fuleando, hoje está pulando esse carnaval por Ele, todos poderiam estar salvos. Mas a salvação ela é independente. A salvação ela é minha, ela é sua. E por isso Ele escreveu aqui que por todos só há um mediador, só há um Deus. Só há um Deus que devemos adorar. Mas o povo lá fora não quer saber. Quer adorar a Satanás. Quer adorar a Satanás, engrandecer a Satanás. Querem fulear, querem curtir. Mas eu quero ver no dia em que Jesus virá. Queria eu que fosse num dia assim de carnaval. Estou sendo sincero. Porque a salvação é minha. Eu tenho o direito de buscar a minha salvação, assim como você tem o direito de buscar a sua. Mas a Bíblia fala que nem todo mundo vai se salvar. Infelizmente não vai, temos que ser sinceros. Nem todo mundo vai se salvar. Nem todo mundo, infelizmente. Por Jesus e por Deus se salvava todo homem. Todo homem se salvava. Mas se Deus fosse esperar todo mundo também a aceitar Ele, não voltaria quando? E a palavra tem que ser cumprida. Então, ou seja, muitas pessoas, infelizmente, vão ser lançadas ao inferno. E se Jesus voltasse num dia como hoje, como o Brasil curte um carnaval, quantas pessoas lá vão para o inferno? Porque estão errados, estão adorando de forma errada, estão vivendo uma vida errada. Eu não posso aqui pregar e falar que aquelas pessoas que estão pulando o carnaval, elas vão para o céu. Estou mentindo, pastor? Estou falando a verdade. A Bíblia aqui não fala que quem pula carnaval vai para o céu, não. A Bíblia aqui fala que quem não adora a Deus e não serve a Deus e não tem o seu nome escrito no livro da vida é lançado no lago de fogo. Então Deus separou essa noite para você. Se você não está pulando o carnaval, Ele te trouxe aqui que é para você pular para Ele. Aleluia. Não é para o diabo, não. Glória a Deus. Porque Deus ele tem um apreço pela sua vida. Se Ele trouxe você aqui é porque é para você adorar Ele. Talvez você não é evangélico, mas você está aqui, você se pergunta, o que estou eu fazendo aqui? Deus te trouxe aqui porque é para você adorar Ele. Você poderia estar lá, mas Ele não colocou o desejo de você estar lá. Ele colocou o desejo de você estar aqui, porque é algo a ser feito na sua vida. Ele tem um preço, um apreço pela sua vida, porque o sangue que foi derramado foi o dele. Não foi o sangue de Satanás que foi derramado na cruz, não. Foi o sangue de Jesus que foi derramado. Satanás, quando ele estava ali possesso daquele povo, quando Deus via que havia necessidade ali de mandar o seu filho para pagar um preço, Satanás queria fazer daquele povo fantoche, boneco, queria brincar, pegar o homem, balançar para lá, destruir, fazer dele um boneco até matar ele. Mas Deus fala que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ele não quer dar um sofrimento para o homem. Ele quer dar uma vida eterna para o homem. Mas infelizmente, aqueles que vão ter a vida eterna são aqueles que aceitam a palavra do Senhor. Aqueles que vão ter a vida eterna são aqueles que reconhecem que só existe somente um Deus. Aqueles que vão ter a vida eterna são aqueles que reconhecem que foi pago um preço na cruz do Calvário por mim e por você. E que se esse homem que pagou se chama Jesus Cristo de Nazaré, que é o mediador e intercessor entre eu e você e Deus. É Ele que intercede entre eu, você e Deus. É Ele que fala, Senhor, Deus, Pai, tem misericórdia dele. Ele ainda pode mudar. Não destrua, não mata ele. É Ele que intercede, porque quem pagou o preço foi Ele. É Ele que intercede pela sua vida. É Ele que dá o livramento da sua vida. É Ele que te guarda você deitar, você levantar. É Ele que cuida de você. É Ele que te alimenta. É Ele que te sustenta. É Ele que cuida da sua saúde. É Ele que cuida da sua família. Mas aquele povo que está lá fora não quer saber. Não quer saber porque se eles têm um emprego é Deus que cuida. Se eles estão com saúde é Deus que cuida. Mas na hora de pular, na hora de agradecer, adora Satanás. Quer agradecer e adorar Satanás que está lá. Porque estão cegos. Ou muitos se fazem de cego porque eu não acredito. Num país igual evangélico, igual é o Brasil, onde qualquer lugar que você vai é pregada a palavra. Se você vira uma esquina tem alguém pregando. Se você vai no terminal de ônibus tem alguém pregando. Creio eu que até lá mesmo agora, onde estão tendo essa festa, tem pessoas às vezes ali entregando boleto, evangelizando e dizendo, Jesus te ama. Creio eu que tem pessoas ali. E é pecado isso? Não é. Não é pecado, sabe por que eu digo que não é? Porque talvez aquela pessoa que estava foi porque Deus mandou, ele disse, vai lá.
porque aquela vida vai se render a minha hoje, através desse folheto que vai ler, porque a minha palavra está aqui, ela vai ler e essa palavra vai edificar. Talvez quantas pessoas Deus pode resgatar ali na hora ainda e tirar dali e falar ali, olha, eu vou seguir, eu vou servir esse Deus porque essa palavra falou comigo. Mas para que isso venha acontecer, é necessário também que nós não podemos ficar de braço cruzado. É necessário que venhamos e iremos pregar a palavra, porque a palavra de Deus fala que Deus nos mandou ir de pregar a palavra a toda criatura. Então talvez possa ser que tenha algum cristão, possa ser que tenha algum servo de Deus lá também, não para folhear ou para pular o carnaval. Talvez ele está ouvindo aquelas músicas, aquelas baterias lá tocando, mas talvez ele está ouvindo porque Deus falou, vai lá, evangeliza aquele povo. E diga para aquele povo que só existe um Deus. Evangeliza aquele povo e fala que eu paguei um preço pela vida dele. Diga para aquele povo que talvez ali há uma vida ali que necessita ouvir. Talvez esse Jesus te ama. E talvez esta palavra, você não sabe o efeito que tem esta palavra. Então quando passar pela rua, e se Deus mandar você falar algo, pegue e faça. Talvez você já sentiu no seu coração, até mesmo você passar ali e dizer para uma pessoa. Talvez você olhou para a pessoa e Deus falou assim, fala que eu amo ele, diga que eu amo, mas talvez você se acovardou. Assim como às vezes acontece comigo, eu vou ser sincero. Às vezes Deus manda às vezes falar assim, diga para ele, mas você fica pensando, será que foi o Senhor mesmo que falou? Então ouça o teu coração e ouça a voz de Deus, porque aquele povo precisa de ouvir a verdade, porque vai um dia chegar, ao qual tempo Jesus vai vir buscar o seu povo, e muitos vão ficar chorando. E talvez esta alma que Jesus colocou na sua vida, aquela pessoa que ele colocou ali, para você pregar o evangelho, e aquela alma ali não se rendeu, Deus ele vai te cobrar daquela alma. Ele vai te cobrar aquele sangue ali. Por que você não pregou quando eu mandei? Por que você não falou do meu amor quando eu falei para você falar? Você não vai ser tão inocente assim. Porque se Deus colocou uma pessoa ali para você pregar, então é para você pregar. Porque ele necessita salvar aquela vida. E aquela vida precisa ouvir algo de você. E o mundo hoje ele para adorar, para fazer isso aí. Para adorar esse carnaval, para adorar essa imundícia que aí está. Mas eu creio que Deus ainda ele vai salvar muita gente. Porque é necessário que o Brasil hoje venha acordar e não venha só viver. Porque cada dia que passa isso aí só vai crescendo, só vai mutuando. Mas a palavra de Deus ela fala ainda que ainda há tempo. Ainda é tempo. Jesus virá a esta nuvem buscar o seu povo quando toda a sua palavra for pregada. Então eu venho pedir a Deus que Deus ele venha dar misericórdia e que venha dar chance para este povo, assim como ele deu para mim e para você. Muitas vezes, é igual foi dito aqui, muitas vezes o cristão ele é provado. Mas eu não quero eu aqui julgar ninguém. Aleluia. Mas será quantos crentes foram provados nesse carnaval? Você sabe por quê? Porque quantas pessoas às vezes foram provadas nesse carnaval, quantas pessoas se dizem crentes? Porque muitas vezes chegou o carnaval, e muitas vezes ele diz assim, eu não posso pular carnaval, mas eu vou lá ver. E nesse eu vou lá ver, ele começa a se empolgar. Jesus ele foi tentado, ele resistiu a Satanás, mas será que todo crente também nesse carnaval ele conseguiu a resistir? Será que também, da mesma maneira que Satanás tentou a Jesus ali, será que ele foi tentado, será que ele resistiu? Eu não vou ser enganoso não. Talvez tem muitas pessoas que se dizem ser crentes estão hoje lá também pulando. Mas aí entra aquela palavra que foi lida aqui. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Porque estão agindo com uma fé. Não estão sendo verdadeiro adorador e nem servo do Senhor. Não estão sendo, estão brincando com a face de Deus. Tem crente que se diz que é crente durante um certo período. Mas na hora que começa a festividade no país, aí larga Jesus de lado e vai pular o carnaval. Eu falo isso porque eu já tive colegas que foram assim. Durante um certo tempo era crente, mas depois que começava, largava a igreja e pular carnaval. Passava o carnaval e voltava para Jesus. Isso pode? Não pode. Você tem que ser o que você é. Se você é crente, você é separado. Se você é servo, você é separado daquele povo. Você já não pertence mais àquele povo. Você não pertence. Porque você agora passa a pertencer, você é uma nova criatura. Você passa a pertencer a um Deus verdadeiro. Não aquele Deus lá deles, não. Aquele Deus lá é o Deus que junto com aquele povo ali, se Jesus voltasse hoje, todo mundo estava condenado. E é todo mundo para o inferno. Talvez essas palavras estão sendo duras, mas elas estão sendo duras para que você venha acordar. E que talvez se Jesus te der uma nova chance no ano que vem, você possa estar aqui como eu pregando e dando glória a Deus. Você possa estar aqui testificando que um dia alguém pregou e você aceitou.
a Bíblia fala que Satanás ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Então, para ele entrar na sua vida, ele não é educado e nem pede licença, não. É só você dar uma brecha, ele entra e arrebenta tudo. Mas Deus já é diferente. A Bíblia fala que eis que estou à porta e bato. E se você abrir, entrarei e cearei com você. Jesus já é diferente. Para ele entrar na sua vida, ele pede com educação, ele é educado. Para ele entrar na sua vida, ele fica batendo aí, ó, noite e dia, dia e noite, noite e dia, dia e noite. Mas será que você tem ouvido alguém bater na sua porta? Quando eu falo a porta, não é a porta da sua casa, é a porta do seu coração. E Jesus hoje ele quer fazer a diferença na vida de você que está aqui. Talvez você poderia estar lá, como eu disse, pulando, brincando, se bebendo, se drogando. Mas Deus ele trouxe você aqui porque ele quer salvar a tua vida. E através da sua vida ele vai edificar a tua casa. A tua casa ele vai edificar. Através da sua vida ele vai salvar a sua esposa, ele vai salvar o seu filho, ele vai salvar o seu marido. Talvez você aceitando Jesus hoje. Você tem algum parente ou até a sua esposa, você veio pra cá, mas a sua esposa foi para o carnaval. E você aceita Jesus, e o ano que vem ela pode estar aqui com você adorando ao Senhor. Ou daqui a pouco também está aqui adorando ao Senhor. Para que Deus faça isso, é necessário como Ele deu lugar primeiro, assim como eu dei. Quando eu aceitei a Jesus, e a minha esposa está aqui de prova, ela viu começar a haver mudança na minha vida. E através da mudança que ela viu na minha vida, ela começou a ir para a igreja e Deus salvou ela. Ou seja, Deus salvou na minha casa. E hoje a minha casa, eu, a minha esposa e os meus filhos servimos a Jesus. Estamos caminhando para a salvação eterna. Estamos caminhando para uma cidade onde antes de eu e você nascer, Deus já construiu aquela cidade. Uma cidade onde as ruas são de ouro. Não é fantasia, nem história de carrocinha ou vice-versa. Não é conto de fada, não. Existe um lugar onde Deus vai levar o povo dele, ao qual as ruas são de ouro, onde tudo é brilhante, onde não há morte, não há pecado, não há doença. Mas lá não entra gente de qualquer forma, não. Lá vai entrar aquele povo que é remido, sarado e curado pelo sangue de Jesus. Lá não vai entrar ninguém de qualquer forma. Lá não vai entrar pecador, lá não vai entrar homicida, lá não vai entrar estuprador, lá não vai entrar fornicador, lá vai entrar aqueles que aos olhos de Deus é santo, assim como Ele é. Então, para você conquistar essa cidade, assim como eu estou tentando, você tem que dar lugar para Deus, você tem que aceitar a Jesus, você tem que esquecer essa porcaria que o mundo te oferece e começar a dar lugar para Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida e na vida da sua família. A sua família. Nós não estamos aqui brincando. Não há tempo mais de ficar falando que nós já estamos só no começo da Bíblia, não. O começo da Bíblia já se foi. Temos que viver o antigo e o novo tem. Mas temos que pregar também que Apocalipse existe, está aí, as coisas estão acontecendo e Jesus está voltando. Muitas pessoas hoje querem incubar as coisas, querem ficar falando só de prosperidade, mas estão esquecendo de pregar salvação. Estão esquecendo de pregar e dizer que Jesus vai voltar. E se você não abrir o olho, se você não aceitar a Jesus a tempo, vou ser sincero e dizer para você, existe no céu um livro chamado Livro da Vida. Não estou eu aqui botando medo de você, não. Mas estou falando o que a Bíblia diz. Existe no céu um livro chamado Livro da Vida. E a Bíblia fala que se o seu nome ali não for encontrado, você não entra no céu. Você não entra. A possibilidade de você ir para o inferno é muito grande. Não vou eu julgar você e dizer que você vai para o inferno. Só Deus pode fazer isso. Mas como conhecedor da palavra, eu posso dizer que se o seu nome não estiver ali no livro da Bíblia, tem um pastor aqui, a pastora aí que pode me desmentir. Se não estiver ali, a possibilidade de você ir para o inferno é grande. E o que é o inferno? Um lugar de tormento. Um lugar de tormento, onde a sua alma vai ficar sendo atormentada, castigada. Onde vai ali, não vai existir morte. Vai haver ali ranger de dentes, de dores. Ou vai querer se matar, mas não vai adiantar. É um sofrimento eterno. E aquele povo, que muitos aí falam que é um povo louco, um povo barulhento, vai estar morando no céu, tendo uma vida eterna,
vivendo e comendo do melhor que Deus pode ter dado, aquilo a qual Ele guardou e preparou um dia para a sua noiva, que sou eu e você que está aqui, adorando ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. A Bíblia falou ali, a palavra diz que Deus ele não tem prazer em condenar o homem. Ele tem prazer que todo homem se salve. É para isso que Jesus veio. Jesus veio e pagou um preço por mim e por você, para que você venha aceitar e venha ter a salvação através da vida dele. Mas infelizmente, é como eu disse, ela é individual. A salvação ela depende somente de você. Para você conquistar a entrada no céu, ela é sua. Eu não posso salvar você, eu posso pregar para você e o Espírito Santo fazer a diferença. Porque a palavra é pregada, mas quem edifica é Deus. Aleluia. Desde o momento que ela entra no seu coração, a semente ela é plantada. E se você deixar ela entrar no seu coração, ela vai começar a criar a raiz. E ali ela vai começar a ser cultivada. E nesse cultivo é igual uma planta que você começa a plantar ela. Quando ela começa a enraizar, ela começa a crescer. Assim é a palavra de Deus. Quando ela entra no coração do homem, ela começa a enraizar e começa a crescer. Porque o coração começa a dar lugar para Deus e Deus começa a trabalhar e vai tirando aquilo que não presta e Deus vai começar a fazer mudanças na sua vida. Mas é necessário que o homem ele venha dar atenção e lugar para Deus, para que a palavra ela venha a ser cultivada e para que ela venha fazer efeito na sua vida. E que Deus ele possa dar uma oportunidade para você, assim como Ele deu para mim um dia. Mas não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Porque eu não sei se daqui a algumas horas ou até mesmo amanhã você terá esse tempo. E um dia você vai se lembrar que alguém pregou para você e você não aceitou a Jesus, mas aí já pode ser tarde demais. Amém? Até aqui eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, aleluia.